Olá, tudo bem? Boa noite. Como é que está você aí do outro lado? Aqui, meu nome é João Grosso, eu falo diretamente aqui da Igreja do Jardim Bela Vista, em Piraquara, Paraná. E quero agradecer você a sua companhia aqui conosco ao vivo, presencialmente ou através de plataformas digitais como o Facebook e o YouTube. E seja bem-vindo à série Mensagens de Esperança aqui, nosso pastor Anderson tem sido usado tremendamente para poder nos ensinar a desvendar um pouco mais o que temos na Bíblia ali, esse livro que tem cheio de revelações que Deus tem para a nossa vida, e serão 25 estudos, e nesta noite nós estamos no estudo de número 5, e se você aí do outro lado perdeu algum desses momentos, desses outros 4 estudos, não fique triste que você pode acessar nas nossas redes sociais ali, que eles estão todos gravados lá. Então se você ainda não conhece, mas anota aí, pode compartilhar com um amigo. Obviamente, se você está nos vendo agora, você já conhece, mas no Facebook é IASDJBV e no YouTube, IASD Jardim Bela Vista. Então, todos os episódios estão lá e você pode realmente acessar e acompanhar, continuar acompanhando aqui ao vivo conosco e rever os outros, caso você tenha perdido. E a pergunta também que eu faço para você, você tem o seu guia de estudo aí com você? Então nós temos condições de te mandar isso gratuitamente, nós temos um WhatsApp que você pode anotar ali, você pode tirar foto da tela também, e esse número 41 99218 8478. E se você for ligar agora, você diga lá que você está assistindo o pastor Anderson Roberto na série Mensagens de Esperança, tá bom? Não esquece disso aí. E agora nós vamos louvar a Deus e vamos invocar a presença do Espírito Santo para que esteja conosco aqui e esteja também aí com você, ou em qualquer lugar que seja, se você esteja ouvindo ao vivo ou gravado também. E eu quero mandar também um grande abraço aqui, estou com minha tia que está lá de São Paulo, Ieda Faria, está nos vendo também. Então vamos agora consagrar o nosso coração e com essa mensagem agora que vem o hino Toma o Meu Coração. Tá bom? Então agora vamos ouvir um louvor maravilhoso para preparar o nosso coração agora para poder a mensagem e a conversa que eu já vou ter já com o pastor. Então acompanha conosco, toma o nosso coração. Te dar
Que bom que você continua conosco, já preparando o seu espírito aí para a mensagem que vem. E falando no pastor Anderson Roberto, eu gostaria de convidá-lo para vir aqui nesse momento. Tudo bem, pastor? Olá, seja bem-vindo. Como é que o senhor está? Iniciando uma boa semana para o senhor. Que Deus seja louvado com a tua pregação e que nós possamos aprender cada vez mais sobre as mensagens que tem na Bíblia. Que bênção, uma boa noite para você que está aqui conosco também, na Igreja do Jardim Bela Vista, e para você que nos assiste pelas redes sociais, que a graça de Cristo esteja contigo também. Que bom então, né? Agora, meu amigo, minha amiga, eu sei que com você também está aí bem aconfortado no teu lar, ou estão vendo no seu trabalho depois, gravado ali, mas nós temos uma rota a seguir, 25 estudos e sobre profecias e mensagens de esperança que você pode ali também já pegar para você aqui no milênio em nome de Jesus. Então, você já ouviu esse comentário, se Deus é tão bom, por que que os justos sofrem, pastor? Por que parece que em algumas situações um acidente acontece e aí pessoas inocentes sofrem, perdem, ficam com problemas, com sequela, e muitas vezes a pessoa que aconteceu, que levou a esse problema, fica impune ali. Então a gente fica pensando, onde está Deus? E o que o senhor tem a dizer para o nosso acompanhante que está nos vendo lá? Puxa vida, João, essa é uma grande pergunta que a humanidade faz, e quem sabe você e eu já fizemos em algum momento. Se Deus é amor, por que existe o mal? Por que tantos inocentes sofrem, né? Pessoas que não têm culpa, e a Bíblia traz essa resposta. Nós vamos abri-la daqui a pouquinho e você vai entender muito sobre esse assunto. Que legal, então. Então continue conosco, que nós sabemos que realmente esse contexto, pensando nisso, nós nos sentimos pequenos, porque realmente nós não temos controle sobre isso. Mas a gente pensa, será que Deus se importa comigo? Né? Deus de fato, né, pastor, numa situação como essa, será que Deus é amor? Está escrito na Bíblia ali que Deus é amor. Então nós temos como deixar de perguntar para o senhor novamente, por que existe esse mal na terra? Ai, João, eu posso responder, mas não posso responder. Vamos responder Posso responder, mas vou responder ali, daqui a pouquinho no estudo mais amplo. Que legal. Mas eu garanto a você, a cada pessoa que está conosco, que Deus tem uma solução para todo o mal que está varrendo o mundo, e de repente você que esteja sofrendo alguma coisa, você que nos assiste de longe ou aqui mais de perto também, junto conosco, há uma resposta para tudo isso, e mais do que isso eu digo, há um ponto final que Deus já delineou e sabe a data quando vai acontecer, e estaremos finalmente livres de todo o mal. Que interessante, né? E nesse ponto também, pastor, pode ser que tenha alguém que esteja nos assistindo por aqui que não conhece tanto da palavra de Deus assim e pergunta, será que nesse mundo aqui o sofrimento, pastor, será, vamos tentar responder nos próximos minutos também do sermão, será que o sofrimento vai ter fim nesse mundo, pastor? Ah, João, para responder eu quero convidar você e cada pessoa que está conosco para ir comigo ali, naquele ambiente de estudos, quando vamos abrir a palavra de Deus. E já convido você que tem a sua Bíblia, eu tenho a minha aqui, ela tem de vários formatos, vários modelos, várias linguagens, mais clássicas, mais atuais, mas é importante a gente ter a nossa Bíblia, analógica ou a digital, aí no seu smartphone, no seu computador, em outro local. Abra comigo a palavra, vá preparando, pega ela lá, porque é muito importante você ler na sua Bíblia as respostas que Deus já delineou e já deixou para a gente sobre esse assunto. Que legal, então agora nós vamos continuar me pedindo, invocando o Espírito Santo para estar conosco, para abrir a nossa mente, abrir a sua mente, aonde você está a qualquer momento, seja ao vivo ou seja revendo isso tudo. Então, nós vamos consagrar a nossa mente e aprender mais um pouco sobre as lições que nós temos na Bíblia. E antes de tudo, Jesus orava antes de qualquer milagre que ele fazia, antes de ensinar a palavra, e agora nós vamos orar com você, com os poucos que estão aqui. E eu gostaria de convidar o pastor para fazer uma oração de invocação para que abra a nossa mente, o nosso entendimento a essas lições que nós vamos aprender. Perfeito. E além de orar por tudo isso, nós vamos orar também, queridos, pelas pessoas que estão sofrendo. A nossa pandemia, ou não é bem nossa, não é? Mas a pandemia está aí rondando o mundo. Vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo, temerosas ou até, de repente, vivenciando isso aí no seu dia a dia. Mas gostaria também de orar de forma especial pela Cleusa. A Cleusa é uma vizinha nossa, e Cleusa, se você estiver nos assistindo aí, lembra que a gente comentou hoje, Deus tem um plano para você, vamos orar por você, e coloque-se nas mãos de Deus, que isso que você passa, para isso que você passa há uma solução, e também uma solução para todas as pessoas que enfrentam as suas dificuldades. Vamos falar com Deus? Ó Deus Todo-Poderoso, nós viemos aqui diante da Tua santa presença, na qualidade de Teus filhos que somos,
invocar o Teu nome, pedir que o Senhor nos acolha, nos abrace, nos dê a certeza da Tua salvação, da Tua presença conosco. Senhor, estenda a Tua mão aos nossos queridos que estão passando por alguma perplexidade, alguma dificuldade, pelo luto, pela doença, pela falta do trabalho, às vezes a falta de esperança no seu coração. Revigora, Senhor, refrigera essa alma e peço-te que o Senhor nos liberte, ao menos momentaneamente, desses sofrimentos, para que possamos mergulhar no estudo de hoje, assunto tão importante que o Senhor há séculos já deixou guardado para nós, para que pudéssemos caminhar seguros. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento e que possamos oferecer, como sempre, uma resposta de fé e de obediência diante da Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Né? Aqui, aí você de casa que está por aí, né? Continue conosco aqui e nós vamos agora passar a palavra ao pastor Anderson, onde com certeza absoluta, pastor, nos ajude a responder essas perguntas, e eu tenho certeza que a Bíblia aqui tem resposta, e eu, os demais aqui, queremos aprender um pouco mais sobre isso. Tá joia. Queridos, como eu gosto de estar nesse local, não porque ele é mais importante que outros, é importante porque Deus está presente quando pelo menos 2 dos seus filhos se reúnem para adoração pública, isso é muito importante. E nos reunimos mais do que 2 pessoas, tanto aqui no Jardim Bela Vista, e juntando-se a você na sua casa, quem sabe você que está em viagem, você que está no ônibus, você que está de repente no hospital, em outro local, junte-se a nós nesse estudo e gostaria de convidar você a nós respondermos algumas perguntas, ou pelo menos a grande pergunta bíblica, ou que nós temos em relação à Bíblia: por que existe a dor e o sofrimento? Será que alguém se importa com você e comigo? O nome da senhora era Clara Anderson, uma empregada doméstica em São Francisco, nos Estados Unidos. Uma mulher bastante simples, mas muito dedicada, muito gentil, muito conscienciosa. E depois de 15 anos do seu trabalho, ela simplesmente desapareceu. O seu patrão não a encontrava e as buscas começaram. E foi então que, não muito longe dali, numa casa de campo, a poucas horas de São Francisco, encontraram aquela senhora tentando tirar a sua vida por inanição, por falta de comida. E naquela ocasião, quando as pessoas abordaram, ela dizia: deixe-me em paz, olha, eu não tenho mais razão para viver. E o repórter chegou pertinho dela e ela declarou: ninguém se importa comigo, eu sou apenas uma empregada. Sabe, entre milhares de tantas pessoas que fazem limpeza por aí, eu sou apenas mais uma. Eu estou muito solitário, eu não quero mais viver. Eu não tenho parentes próximos, não tenho família, não tenho amigos, não tenho pessoas com as quais eu possa dividir alguma coisa, alguma dor, alguma situação. Então, por favor, me deixem morrer sozinha, porque ninguém se importa comigo. Queridos, ninguém se importa? Seria essa uma verdade? Esse é o grito de desespero de milhares de pessoas nesse planeta. Será que tem alguém que escuta as minhas orações? Recentemente alguém fez uma pesquisa. Se fosse dada a você uma oportunidade de perguntar alguma coisa a Deus, o que você perguntaria? Você já pensou em uma pergunta? Sabe, certamente muitas das perguntas seriam mais ou menos assim: se Deus existe, por que tem tanta dor, sofrimento, luto, guerras, violência, situações tristes, sonhos que morrem, a perda da confiança de alguém que a gente julgava ser um parceiro e poder confiar? Quem é realmente o verdadeiro culpado por todas essas coisas? Quem é o culpado por tanta dor, por tanto sofrimento? E eu gostaria de trabalhar com você e juntos investigarmos na palavra de Deus esse tema. Tantas tragédias que rondam o mundo, não é verdade? Tantos inocentes pagam por coisas que simplesmente não têm culpa, nasceram no tempo errado, no local errado, no planeta errado. Crianças que às vezes pagam um preço do desacerto dos seus pais, que acabam, alguns por suas escolhas, trazendo alguém ao mundo com dificuldades sérias de saúde, e outros simplesmente pelo fruto do acaso. Por que acontece isso? Porque tanta gente em locais diversos do mundo, mesmo ainda juvenis, criancinhas, não têm grandes oportunidades pela vida e carregam traumas gigantescos por toda a sua vida. Quem é o responsável por tudo isso? Convido você a acompanhar comigo algumas apresentações. Eu vou ficar pequenininho aí na sua tela, tá bom? Mas nós vamos estar juntos, você vai ouvindo, vai acompanhando com a gente. Mas eu queria que você imaginasse uma situação. Imagine
uma relojoaria, e aquele relojoeiro, ele sempre encomendava do seu fornecedor bons relógios e vendia para os seus clientes, e ao longo de um histórico de 25 anos de trabalho, de 25 anos de bons serviços, aqueles relógios foram entregues, todos intactos e perfeitos. Mas um belo dia, numa das entregas, veio ali aquela caixa com relógios quebrados, faltando pulseiras, faltando peças, riscados. E havia agora duas formas que aquele relojoeiro podia pensar. A primeira delas, ele poderia pensar, bom, certamente estava já na hora dessa empresa aprontar alguma coisa comigo. Olha, eu não sabia quando seria, mas chegou o momento, foi hoje então o dia que eles resolveram quebrar a sua confiança comigo. Essa seria uma forma. Mas uma segunda forma seria pensar assim, bom, esta empresa sempre me forneceu bons produtos, bons serviços, sempre me entregou coisas boas e de qualidade, e alguma coisa errada aconteceu. Olha, eu não consigo imaginar que foi essa empresa que tem um bom histórico de entregas que aprontou tudo isso comigo. Certamente, a segunda forma de pensar seria a mais razoável. E sabe, eu convido você a acompanhar comigo nesse raciocínio. Deus, Ele é o doador da vida, de todas as coisas boas. Quem é que faz seu coração funcionar? Deus. Quem é que te deu olhos para enxergar? Quem é que faz os seus rins funcionarem? Quem é que te deu a vida, te deu o privilégio, você que é pai e mãe, de gerar uma nova vida? Você e eu também, todo mundo é filho, de ser filho de alguém, fruto do amor de alguém, estar aqui. Quem que é doador de todas as bênçãos? Deus. Mas quando a primeira coisa acontece de errado na vida do ser humano, quem normalmente o ser humano culpa? Ah, porque Deus fez isso comigo. Olha, eu sabia que em algum momento eu devo ter errado porque Deus fez isso comigo. E, gente, que coisa mais irrazoável. Se com uma empresa de relógios a gente pensaria diferente, conforme a nossa ilustração anterior, você já imaginou por que a gente tem a tendência de pensar que foi Deus quem fez todas as coisas ruins? Sabe, mas se Deus não fez isso, quem fez? E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e vai aparecer aqui na sua tela um texto de Mateus capítulo 13. Se você tiver a Bíblia, abra. Se você não a tem, acompanhe a leitura aqui. Mas eu enfatizo sempre, sabe, que buscar a nossa Bíblia é muito importante. Um dia você vai precisar dessa resposta. E se você não olhou na sua Bíblia, vai ser mais difícil você fazer uma busca mental. Onde é que estava esse texto mesmo? A boa Bíblia é a Bíblia que é sublinhada, lida, anotada. Não tenha medo, não é pecado fazer isso. Faça com carinho, anote para você poder achar o texto depois. Isso é muito importante. Mas eventualmente alguém pode não ter a sua Bíblia consigo e eu convido então a acompanhar comigo aqui esta leitura que aparecerá aqui na nossa tela. Mateus capítulo 13, versos 24 até o verso 30. Leremos aqui juntos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, diz o verso 27, vindo os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Você conseguiu perceber algumas coisas? Jesus explicou melhor nos versos seguintes, mas aqui, nesse trechinho a gente viu, um inimigo fez isso. Não foi obra do Senhor. E naquela maior explicação que se encontra aqui na sequência, nos versos 36 até o verso 40, diz-nos aqui a palavra de Deus, deve aparecer para você aqui na sequência. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Você lembra quem é o Filho do Homem? É Jesus, é como ele se designa nas Escrituras. Ele semeia a boa semente. Verso 38, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno.
O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Aqui era uma prática de Jesus, eu queria dividir com você. Jesus ensinava multidões, mas as pessoas que decidiam, que queriam estar um pouquinho mais de perto, entendendo o que Jesus falava, se aproximavam dele. Senhor, explica aquilo lá que a gente não entendeu direito. Assim foi com a parábola do semeador, que acontece também aqui nesse capítulo um pouquinho para trás. Sempre há um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de explicações, um pouquinho mais de ânimo e um pouquinho mais de esperança para aqueles que se aproximam de Jesus para entender um pouco mais. Muita gente se aproxima da Bíblia e não entende nada e também não quer buscar nada. Outras pessoas aproximam-se da Bíblia e entendem muito, entendem quase tudo. Esse é o seu caso, é o meu caso. Mas tem gente que entende na Bíblia até aquilo que não está escrito. E quando isso acontece? Quando o Espírito Santo mostra nas entrelinhas lições muito preciosas. E a Bíblia a gente estuda assim, um pouco aqui e um pouco ali. A gente vai juntando e montando um quebra-cabeças e a gente consegue então entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Queridos, eu vou dividir essa mensagem em alguns blocos. Mas nós vimos aqui que o inimigo fez isso. E vamos entender um pouquinho da origem, da raiz de todo o mal. Por que isso tudo acontece? Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28, nós temos aqui, lá no Antigo Testamento, o inimigo com a sua descrição. Nos versos 12 ao 15 diz assim: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, detalhe, criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui, queridos, falamos nesse texto que aparece aí na nossa tela, e você pode deixar aí o meu rostinho pequeno aqui, tá bom? Vamos acompanhar com os slides. Nós vemos aqui Lúcifer, cuja melhor designação para essa expressão latina é um anjo de luz, o filho do alvorecer. Era lindo, líder dos querubins, o mais honrado de todos os anjos, o regente do coro celestial, alguém que, abaixo de Jesus Cristo, era o maior de todas as pessoas criadas até então. A Bíblia disse que ele era perfeito nos seus caminhos até que se achou iniquidade nele. Mas no último livro da Bíblia, fala-se um pouco mais desse ser que aparece aqui para a gente, que em algum momento começou a plantar a semente da discórdia, a semente da desconfiança, a semente da dúvida aqui e acolá junto aos seres celestes. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, nós temos os versos 7 a 9, a descrição desse evento. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você percebe algumas coisas aqui? O dragão, o diabo, Satanás, o que foi lançado, toda é a mesma pessoa, é o inimigo do povo de Deus. Satanás significa o inimigo do povo de Deus. Diabo significa aquele que foi lançado, que foi arremessado. E aqui você vê uma grande batalha. Talvez não seja a batalha com as armas que nós conhecemos hoje, mas armas superpoderosas que houve no céu. De um lado, Miguel e seus anjos. Miguel, o nome de Cristo quando se apresenta em batalha. Do outro lado, o dragão e também os seus anjos. Haviam adeptos do dragão, que quem é o dragão? Era o Lúcifer, a serpente, o diabo, o Satanás, aquele um monte de nomes feios que as pessoas colocam, não é? Agora, você veja como aconteceu isso no próximo trechinho, conta pra gente. Olha no livro do Ezequiel. Opa, peraí. Aqui. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E lá no Isaías 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Que cena é essa? E que atrevimento, um ser criado buscando agora o lugar supremo do seu Criador. O anjo perfeito que por alguma razão se tornou egoísta, não se satisfazia mais com aquilo que foi dado e queria ser como Deus, uma sede de poder tomava conta dele. E
Queridos, ele foi lançado do céu e no livro do Apocalipse, capítulo 12, fala que 1/3 dos seres angelicais foram lançados com ele. E você viu para onde, né? Lançados na terra e nós aqui estamos. E aquele ser que espalhou dúvidas, descontentamento, que se tornou um dia rebelião, tornou um céu unido, agora dividido. Todos os anjos, todos os seres criados precisaram se posicionar em algum momento. Aqueles que queriam recuar, olha, eu acho que não é bem assim, eu acho que a gente pode parar com tudo isso. Lúcifer ia dizendo, não, mas agora você quer voltar? Agora você já foi longe demais, agora não tem mais jeito. E eu gostaria de lembrar a cada um de nós aqui presentes que o diabo é o responsável por plantar o desespero contrário da esperança no coração das pessoas. Sabe aquela hora que você pensa, puxa, eu bem que podia voltar para Jesus. Talvez eu fale para alguém que esteja distante dos caminhos de Deus, alguém que já bebeu da água do Evangelho, alguém que já se saciou da água da vida que Jesus pode dar, mas pensa, eu já fui longe demais, eu sou bastante pecador. Olha, as pessoas talvez nem saibam o que eu fiz, mas a minha consciência dói de dia e de noite, eu vou deitar no travesseiro, em algum momento eu até estou escolhendo parar de pensar nas coisas espirituais, porque eu acho que para mim não tem mais jeito. Eu lembro você, minha irmã, meu irmão querido, que esse é um pensamento do diabo, não é de Deus. Sabe, o inimigo, ele vem para matar, roubar, destruir, arrancar as esperanças das pessoas, como fez com os anjos lá do céu, e agora, naquela batalha que todos se unem, juntamente com Satanás, são expulsos do céu pelo grande Miguel, nosso Senhor Jesus, juntamente com os seus anjos, são lançados aqui para a terra. E a batalha continua, só mudou de local. E eu queria lembrar você que essa imagem que aparece aí, que foi pintada por Fernando Cruz, refere-se a mais ou menos como se imaginava que era o diabo. Coisa horrível aí que vem, né? Alguém que não tem pupilas, que tem chifres, que não tem pele, mas tem couro, tem um rabo pontudo, um casco nas suas patas, fede enxofre. Mas isso aí a gente sabe que não tem nada a ver. Foi uma cena pintada por alguém, dizendo assim, ou você obedece à igreja ou você tem parte com aquele ali. Mas sabe, a Bíblia fala que ele era perfeito. Ele não era desse jeito. Imagina você, né? Chegar um ser horroroso desse, eu sou o diabo e vou para o lago de fogo e enxofre no dia da volta de Jesus. Quer ir comigo? Quem é que vai? Mas não vai nenhum. Agora, ele aparece disfarçado, ele tenta de alguma forma... Vamos tirar um pouco dessa tela aí, que está muito feia já, não é? Dá um clique aí para a gente, por favor. Porque eu não quero ficar do lado desse negócio aí, não é? Mas essa batalha muda de cenário. E agora a terra. E pergunta-se, por que a terra? Queridos, a terra era um lugar recém-criado. Era a obra-prima da criação de Deus. E a Bíblia disse lá no livro de Gênesis que Deus criou o mundo e o homem à sua imagem. Você já imaginou que valor que é esse? Às vezes a gente nem se valoriza tanto, né? Ah, mas eu sou um João ninguém, filho da Maria ninguém, eu sou pobre, eu sou órfão, eu vim de tal história. Gente, lembra, você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. E como Lúcifer não conseguiu vencer Jesus lá no céu, ele falou, agora então eu vou vencer os filhos dele aqui na terra. E aqui o diabo encara a terra como um troféu que valia a pena ser lutado. O primeiro casal havia sido criado, e você que tem a Bíblia, vá comigo ali no livro de Gênesis. Vamos fazer uma pequena pausa com a nossa apresentação ali. Alguns slides aparecerão, outros não, mas você pode acompanhar comigo o texto ou ouvir o texto também. A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que ouvem. Gênesis capítulo 2. Depois de tudo criado, Deus criou o primeiro casal perfeitos, mas lembre-se, perfeitos, mas tinham a possibilidade de pecar. A perfeição de Deus não criou robôs. Havia possibilidade de rebelião, de desobediência. E no capítulo 2, versos 16 e 17... diz assim, e o Senhor lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo agora começa a usar uma das suas estratégias das mais sagazes, a mentira. O diabo usa de todas as ferramentas e ele tem um único objetivo: fazer você agir de forma contrária à vontade de Deus. E o nome disso é pecado. Vamos estudar isso nas próximas lições. O que é pecado? Uma palavra que ninguém nem gosta de usar muito, né? Chame de desvio de comportamento, chame de atitudes não sábias, mas de pecado é muito chato. A Bíblia chama pecado, e nós vamos entender o que é.
Mas, de forma geral, pecado é agir de forma contrária à vontade de Deus. E o diabo vai lá e se aproxima agora de Eva. No capítulo 3, verso 1, aqui acontece uma sessão onde o inimigo toma conta da serpente e começa agora a serpente a falar. Cobra nunca falou, viu? Mas aqui era o próprio Satanás falando através da serpente. E vamos fazer uma breve reflexão. Tem gente por aí que fala, olha, eu não acredito muito no Gênesis, porque Gênesis fala de uma cobra que fala, e cristãos falando isso. Só que os mesmos cristãos falam, mas eu acredito no Novo Testamento que fala que Jesus ressuscitou e que a Virgem deu à luz. Você percebe? Por um lado é fácil crer no sobrenatural, por outro lado é difícil. Creem que Jesus voltará nas nuvens dos céus, mas tem dificuldade de crer que Deus criou o mundo do nada. Queridos, se nós limitarmos a lógica de Deus, a nossa própria lógica, os atos maiores e grandes de Deus, a nossa visão da física, das observações da vida, nós estamos muito complicados. Isso é a gente ter uma fé muito frágil, que significa não ter fé nenhuma. Eu creio simplesmente porque a Bíblia diz, basta. E quando a gente olha na própria Bíblia, Jesus fazendo referências a tantas coisas que muitos duvidam. Por exemplo, a gente fala, mas olha, eu acho que o Jonas não ficou 3 dias no ventre do peixe. Não, Jesus falou que ficou. E a pessoa fala, eu creio em Jesus, mas não creio no que ele disse. Amigos, creiamos no que a Bíblia fala. Deus disse, ponto. Digo mais, raramente Deus escolhe explicar tintim por tintim de tudo o que ele falou. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se falta fé, a gente precisa se aproximar dele e pedir, porque ele dá a todos de forma liberal, de forma pródiga, para todo mundo que deseja. E na Bíblia fala no capítulo 3, verso 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você percebeu a estratégia do diabo? Você acha que o diabo não sabia o que Deus falou para Eva? Mas foi assim que Deus disse, não faça isso ou aquilo. Na verdade, ele estava tentando buscar conversa com a Eva. E ali está a Eva admirando o fruto na nossa imagem, não é? Que aparece no vídeo. Ô Dica, você está com a gente aqui. Você tem algum bichinho que você gosta mais, assim, toda essa fauna aí que Deus criou? Que bichinho que você acha bem fofinho, bonitinho? Cachorro? Você gosta de cachorro? Eu penso que se você fosse Eva, você seria tentada com um cachorro falante. A cobra não era aquele ser horroroso, asqueroso que a gente quer ficar longe, né? A gente sabe que tudo que Deus criou é perfeito, e lá no Éden ela tinha um outro formato, inclusive. Mas naquela ocasião, Satanás chega para Eva, começa a conversar, insinua dúvida, e agora Eva, que estava pronta para tudo, menos para uma serpente falante, ela se vê fragilizada. Raramente, querido, Satanás ataca as pessoas de maneira franca e aberta, mas usa astúcia, usa o engano. E Eva, não, a gente pode comer de tudo sim, só não pode comer desse. É claro que vocês não vão morrer. Sabe, se vocês comerem isso, vocês serão como Deus, que conhecem o bem e conhecem o mal também. E aquela dúvida de Eva começa a gerar uma desconfiança. Será que Deus queria mesmo o meu bem? A desconfiança leva à rebelião e daqui a pouco ela dá mais um passo, toma do fruto e o come. E mais do que isso, leva ao seu esposo, que também o comeu. E algumas consequências acontecem. Todos os dias havia um encontro marcado com Deus. Sabe aqueles encontros que a gente tem com Deus no culto familiar? Aquele momento que a gente canta um hininho, a gente lê um pedaço da Bíblia, a gente ora. São encontros com Deus. E Adão e Eva faziam também o culto familiar, mas faziam na presença visível do próprio Deus. Hoje a gente não tem a presença visível dele mais por causa do pecado. Mas ali o Senhor aparecia e, como de costume, todos os dias ele fazia isso e agora ele de novo se aproxima. E ao se aproximar, havia uma coisa de estranho. Adão e Eva agora se escondem porque eles perceberam que eles não estavam muito adequados, perceberam a sua nudez. Adão, Eva, cadê vocês? Deus estava perdido? Claro que não, né? Mas quem que estava perdido? Adão estava perdido, Eva estavam perdidos, e Deus, na sua pergunta, ele confronta os dois. Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Senhor, é que, enfim, a gente estava meio nu, né? A gente se escondeu. Não vamos dizer que vocês comeram do que eu pedi para não comer. Pois é, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, né? Ela me
incentivou aqui e eu comi. Como que é? Ah, Senhor, foi a serpente que o Senhor criou, sabe? E então ela me tentou e eu comi. Você percebe o que o pecado faz? Horas antes, Adão estava disposto a morrer junto com Eva. Ah, Eva, você não devia ter comido, mas agora eu como com você porque eu não posso viver sem você. Eu amo você mais que tudo e mais do que as ordens de Deus. Algumas horas depois, ó Senhor, eu errei, mas foi culpa dessa mulher aqui que o Senhor criou. Queridos, o pecado traz uma série de dificuldades e perda nos relacionamentos e traição e falta de lealdade. Então o primeiro casal é expulso do jardim para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. E lá no Gênesis 5, verso 5, a Bíblia diz para a gente que os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Longevo, não é? Mas morreu ou não morreu? A serpente disse, não vai morrer coisa nenhuma, mas morreu. E o diabo hoje vem com a mesma sedução, com muitas teorias, com muitas ideologias. Imagina, você não morre, você vai para um outro plano. Fique tranquilo, e nós vamos estudar isso quando falarmos a respeito da morte. O que acontece no indivíduo por ocasião da morte? Você não pode perder os próximos estudos. Nós estamos aqui construindo uma casa, sabe? E na casa a gente vai colocando as bases, vai fazendo alvenaria, depois vai cobrir e depois vai pensar na tinta e na mobília. Então, a gente está aqui construindo as bases para a teologia bíblica e nós estamos aqui entendendo por que o pecado existe. E queridos, eu gostaria de lembrar que depois de expulso do jardim, agora o domínio de todo esse planeta que era de Adão e era de Eva, agora passou para o diabo. E o diabo arranca e tenta cada vez mais arrancar aquelas imagens bonitas que Deus colocou nos seus filhos e colocar agora ali nos seus filhos a sua própria imagem. A mentira, a falta de confiança, a hipocrisia, a violência, o medo, o roubo, o assassínio, o adultério e tantas outras situações que são oriundas do pecado. Mas vem comigo aqui mais perto, por favor. Eu acho que tem uma escolha difícil que precisou acontecer aqui. Você percebe? Você conseguiu imaginar aqui que algumas situações colocaram Deus numa posição muito difícil. E 3 perguntas são levantadas. Veja, primeira delas, então será que Deus foi o culpado de todo o mal porque criou Lúcifer? A gente não precisa de muito para responder isso, não é? Imagine uma criança educada pelos seus pais, bem educada pelos seus pais, que foi levada à escola e os pais se sacrificaram muito por esse menino. Esse menino foi sempre cercado de boas companhias. Esse menino teve tudo aquilo que uma boa educação poderia fazer, mas um dia esse menino permitiu que no seu coração os seus heróis fossem as pessoas que não temem a Deus. Que em seu coração os seus heróis fossem aqueles que praticam o crime. E daqui a pouco esse menino comete um ato errado, um crime, ele é preso. O pai é o culpado? Quem acha que o pai é o culpado? Ele levanta a mão. Ninguém, não é? O menino, ele faz as suas escolhas em algum momento. Assim também foi com Deus. Deus, ele foi o maior e melhor de todos os educadores, mas algumas pessoas fizeram escolhas erradas. Segunda pergunta. Veja, por que Deus então não destruiu Satanás logo de início? Porque, convenhamos, né? Que dor de cabeça que aconteceu com todas aquelas coisas que ele fez. Muita gente ia sofrer, tem gente que ia morrer, tem gente que ia ficar triste. Por que Deus não destruiu e impediu ele de todo o mal? Ia ser muito mais fácil, não ia? Mas venha comigo a uma outra ilustração. Imagine um chefe de Estado, imagine uma ditadura, por exemplo. Alguém se levanta naquele país e fala, olha, o nosso líder aqui, ele é uma pessoa corrupta. Mas ele não era, ele era uma boa pessoa. Na nossa ilustração, tá bom? Esse chefe de Estado poderia chamar então as Forças Armadas e falar, olha, leva esse daqui, pode fuzilar, porque ele vai causar uma confusão grande, eu não sou nada disso aí que ele falou. Será que essa atitude defenderia aquele homem? Mas é claro que não. Aquilo ia somente corroborar, ia somente dar validade àquele falso testemunho que foi dado, e assim aconteceria também. Se Deus destruísse Satanás logo de cara, sabe, olha, eu vou destruir você porque você vai causar muito problema, ok, ele não causaria os problemas, mas aquela atmosfera de amor, de respeito, de lealdade, de cortesia, de bondade, aquele ambiente aconchegante ia ser trocado pelo ambiente do medo e da desconfiança. Olha, o Lúcifer falou aquilo lá e ele acabou perdendo a vida.
eu que não vou cometer a bobagem de falar algo semelhante, porque vai que eu morro também. Você já imaginou que ambiente terrível? Terceira pergunta. Tá bom, mas e se Deus simplesmente, que Ele é todo poderoso, Ele podia impedir Satanás de agir? Pronto, olha que fácil seria. Então, vamos fazer o seguinte, Satanás é o que vai dar problema, né? Então eu vou criar esse anjo, esse, você eu não vou criar, que você vai ser o Satanás. Então você, e você percebeu? Seria algo mais ou menos fácil. Mas sabe o que isso significa? Isso significa que as pessoas criadas, os seres criados, seriam escravos do bem. Seriam robôs, e você que é pai, você que é mãe, imagine que você tivesse um filho robô. E o filho acordasse todo dia, bom dia papai, eu vou ajudar a deixar a casa em ordem e vou comer arroz. Bom dia mamãe, prometo que vou escovar os dentes hoje. Que chatice que é essa? Não existe ali um ambiente gostoso, de liberdade. Queridos, Deus criou, Ele age sob o princípio do amor e também sob o princípio da liberdade. Todos os seres têm a escolha de obedecê-lo ou não. E é tudo quanto a gente sabe sobre o que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. A liberdade contém os seus riscos, e os riscos incluem a rebelião. Sabe, queridos, como que a gente pode se proteger então das ciladas do inimigo? Aparece aqui na nossa tela, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você percebe que a nossa luta, então, ela é maior do que a gente imagina? E triste daquele que pensa que o diabo vai aparecer montado num tanque de guerra, tentando dominar o mundo. Gente, a luta é espiritual, ela acontece aqui, ó, na minha mente e na sua mente também. Qual a estratégia do inimigo, então? Outro bloco a gente abre aqui para vencer o povo de Deus. Ele usa de algumas estratégias. A primeira delas aparece aí na sua tela, João 8,44. Esse texto de João 8,44 nos diz, vós sois do diabo que é vosso pai. Que palavras duras que Jesus usou para aquele grupo, não é? E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é um dos artifícios do diabo, lembra? Deus age sobre o princípio da verdade, da liberdade, da honestidade e todas as virtudes. O diabo, ele faz as coisas erradas, depois ele faz as coisas certas, ele mistura tudo, ele cava no terreno que não é dele, ele navega em todos os mares, mas uma das formas que ele age, através da mentira. E nessa mentira fica um pouco mais fácil a sua dominação. Se você perguntar hoje para as pessoas quem é o diabo, tem gente que vai dizer que é um mito. Não, isso não existe não, isso é coisa que a igreja inventava lá no passado. Outras pessoas vão, não, isso é um estado negativo de pensamentos. O diabo de verdade não existe. Outros ainda vão falar assim, não, a igreja que inventou para botar medo nas pessoas. Mas sabe, a Bíblia fala que é real. Jesus diz assim, aqui no texto que a gente leu, tende por pai o diabo. Lá em João 12,31, agora será expulso o príncipe deste mundo, que é o diabo. Mateus 4, na tentação de Jesus, Jesus tem um confronto ali com o inimigo e ele sempre rebate citando as Escrituras. Em Apocalipse 12, verso 12, fala que o diabo desceu até a terra cheio de cólera, porque sabe que tem pouco tempo. E Pedro fala que o diabo é o adversário, ele anda em derredor como leão, rugindo, buscando alguém para devorar. O diabo usa a mentira como um dos seus recursos, mas há uma segunda coisa que ele faz. Em João capítulo 10, verso 10, o Senhor Jesus fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebe? A obra do inimigo, roubar, matar e destruir. O inimigo usa a perseguição também para levar avante os seus planos. Trago assim como exemplo a história de Jó. Você lembra de Jó? Qual foi o erro de Jó? Nenhum. Mas simplesmente o diabo resolveu tentá-lo e Jó achava que era Deus. E ele usou de vários recursos ali. Ele, em algum momento, feriu a Jó. O diabo roubou o seu gado, matou os seus filhos. Em seguida ele trouxe o tornado que destruiu filhos e filhas. E essas dificuldades, embora sejam permitidas nesse contexto que a gente vive, foram trazidas por Satanás. Mas tem mais uma forma que ele age. E a terceira está em 2 Coríntios 11, versos 14 e verso 15, que aparece aqui para a gente.
falando de uma outra forma de agir através de falsos ministros e através do sobrenatural. Sabe, pessoal, o sobrenatural não é sinal de autenticidade da verdade e da bênção de Deus. O diabo pode fazer isso acontecer também. Veja, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Terceira forma, uso do sobrenatural. E diz a Bíblia, aqui onde a gente acabou de ler, que existem ministros falsos de Satanás que fingem ser ministros de justiça. Também diz aqui que ele próprio se transforma em anjo de luz. Opa! E agora tenham cuidado aqui. Uma pessoa certa vez me procurou e dizia: pastor, eu não consigo imaginar que o fulano de tal, que prega em tal lugar, seja um falso profeta. Era uma pessoa que fazia de tudo errado, deve para todo mundo, faz coisa errada, tem um monte de escândalo, mas por que você não consegue imaginar? E essa pessoa me dizia: pastor, na igreja dele tem milagre. Você percebeu que o milagre não é um sinal de autenticidade, de verdade. O diabo pode produzir alguns milagres. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não estiver firmado na palavra, a gente está bem complicado. Satanás também é capaz de outra coisa, aí é o último tópico que a gente vai ver nesse bloco. Ele cita a Bíblia. Diz a Bíblia aqui em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você percebe falsos profetas, falsos cristos. Você vai ver em Mateus capítulo 7, se você desejar ler, leia depois, é bem interessante. Muitos virão em meu nome: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, fizemos maravilhas, nós operamos muitos milagres. Jesus vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então cuidado, as estratégias do inimigo, elas envolvem a mentira, e a mentira escancarada é muito fácil de a gente saber, mas quando mistura a mentira com a verdade, só quem está firmado na palavra de Deus consegue. E você é uma pessoa que pode estar firmado na palavra de Deus e deve. Nós precisamos fazer da Bíblia o nosso livro guia e nós vamos andar seguros nesse mundo de dificuldades. Mas, queridos, o penúltimo bloco desta noite, o diabo é um ser derrotado. Ele foi derrotado lá no céu, quando foi expulso de lá com 1/3 dos anjos. Ele tentou infligir aqui o seu ataque ao primeiro casal, Adão e Eva, e em princípio ele achou que venceu o casal, tomou o mundo aqui de assalto, mas Jesus prometeu, ele esmagaria a cabeça da serpente. E quando isso aconteceu, a promessa de Cristo, a derrota do diabo na cruz do Calvário, consolidou a promessa da derrota do diabo lá no Éden também. Nós vemos que o diabo foi derrotado na experiência de Jó. Com o seu corpo destruído, ele tinha certeza que veria Jesus no dia da ressurreição, e em tudo Jó não blasfemou, e tantas outras pessoas tementes a Deus, pessoas que amam a Jesus. O diabo foi derrotado também na tentação de Jesus, onde foi abordado sempre com as suas tentações está escrito. Sempre ele foi derrotado ali. Nos milagres de Jesus, quando o diabo tentava fazer Jesus fazer milagres para benefício próprio, ou então, de repente, colocava um monte de gente para tentar pegar Jesus numa contradição ou num deslize qualquer. Ali, novamente, o diabo foi derrotado e a derrota cabal dele aconteceu na cruz do Calvário. Ali o inimigo foi vencido e vencido para sempre. Embora, queridos, houvesse um Calvário, houve também uma cruz, houve uma ressurreição, e isso garante a cada um de nós que cremos no Senhor a vida eterna. Eu posso ouvir um amém? Eu ouço o amém daqui, mas você deve falar o amém aí da sua casa, porque Jesus venceu, nós podemos vencer. E a semana passada a gente estudou sobre a derrota final e cabal do diabo, que será no fim do milênio, quando então desce fogo do céu e ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Meus queridos irmãos, fica agora uma questão: como eu posso me proteger das ciladas do inimigo? Eu queria que você fosse comigo em Apocalipse capítulo 12, verso 11. Apocalipse 12, último verso da Bíblia, no versículo 11. E aqui nós vamos para quase a conclusão da nossa mensagem.
fica uma pergunta: como a gente pode se proteger? A Bíblia nos diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Enquanto Satanás fazia o seu pior, Deus fazia o seu melhor. Jesus e o seu sacrifício foi aquilo que reverteu o seu destino, o meu destino, e na cruz Satanás foi vencido para todo sempre. Ainda o inimigo está demonstrando o seu mau caráter, tentando, como não conseguiu derrotar a Jesus, tentando fazer mal a nós que somos filhos de Jesus, colocando umas pessoas contra as outras, mostrando para algumas pessoas que elas são superiores a outras e podem, têm o direito de assaltar outros países, tirar vidas, podem dominar pela força, praticar as maldades que vêm em seu coração. Satanás demonstra assim a sua maneira de governar o mundo. Mas sabe, queridos, em breve nós seremos resgatados. Em breve nós veremos a promessa de Deus, lá no Ezequiel 28, que diz para a gente que o Senhor faria perecer Satanás. O querubim da guarda, e sairia do meio dele um fogo e o consumiria e o reduziria a cinza sobre a terra. Você percebe, querido amigo, que não há razão para você temer. Apesar de parecer que o mal às vezes prevalece sobre o bem, há dias contados para isso acontecer. E uma história conta para mim isso de uma forma bem interessante. Na Segunda Guerra Mundial, uma das ilhas estavam tomadas e um outro exército acabou cercando aquela ilha. E naquele cerco, os navios rodearam a ilha e começaram um forte bombardeio, destruindo ali todas as resistências, quando o inimigo corre para o centro da ilha, mas havia ali alguns reféns ainda. Não havia mais possibilidade nenhuma de o inimigo sair dali vitorioso. Mas agora haveria ainda uma série de batalhas violentas e sangrentas, até que finalmente fosse dado cabo de todo o inimigo e todos os reféns fossem libertos. Essa história, imperfeita que é, ilustra um pouquinho da nossa realidade. Não há mais nenhuma possibilidade, absolutamente nenhuma possibilidade de o inimigo vencer você de uma forma eterna se você não desejar. Jesus, ele proveu todas as formas, todo o caminho para que você recebesse o dom da vida eterna. E meu amigo querido, minha amiga querida, a salvação é uma questão de escolha, mas a perdição também é uma questão de escolha. E você não pode escolher se perder. Você precisa escolher estar ao lado de Jesus. A questão que hoje nós temos diante de nós é: em quem nós vamos acreditar? No Jesus que veio naquela época como alguém humilde galileu, que foi zombado, foi amado por uns, mas foi ridicularizado por outros, mas morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ou num anjo caído, que não tem mais chance para ele, e ele tenta fazer o máximo de mal possível a você, que não tem nem culpa de nada, mas por ódio a Jesus, ele odeia você e odeia a mim também. Fica tentando levar as pessoas com as suas canções de ninar para lá e para cá, dizendo mentiras com tanta convicção que as pessoas acreditam que sejam verdade. Ouvi recentemente alguém, não tão recentemente, numa entrevista dizendo: eu não quero ir para o céu, eu quero mesmo ir para o inferno, porque lá acho que vai ter tudo que eu gosto. Lá deve ser realmente um lugar legal. Pobre, infeliz dessa pessoa que não tinha um conhecimento maior das Escrituras, que poderiam dar tanta vida, tanta liberdade, tanta esperança ao seu coração. Escolheu acreditar nas mentiras do diabo. Outros preferem acreditar nos temores que o diabo coloca, as perseguições. E as perseguições são mais ou menos assim: olha, se você seguir a Jesus, a sua família vai te abandonar. Você pode perder o seu emprego, você pode passar fome, cuidado, não é bem assim. Não, queridos. O diabo é o pai da mentira. Se quando a gente em algum momento fez as coisas contrárias à vontade de Deus, ele nunca abandonou a gente, você imagina que agora que você e eu decidimos fazer as coisas da forma que Deus se agrada, ele vai deixar a gente soltos à própria sorte? É claro que não. Nenhum bom pai faz isso com os seus filhos. Mas será que Jesus me conhece? Permita-me citar 2 textos com você. Primeiro texto, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus.
Ele vai dar paz ao seu coração. Ele conhece o que você está sofrendo. E João capítulo 6, verso 37, a Bíblia nos fala: o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Que gostoso saber que Jesus não é aquele que vai apontar o dedo e falar: você que fez isso e aquilo, agora vem para... Não, Jesus não faz isso. Jesus é um cavalheiro, um pai de amor, que aceita a gente, não importa quão longe a gente tenha ido. No meio das tristezas, tragédias, sofrimentos e dores que a gente passa, nós temos um Jesus que nos conhece. Conheceu a tristeza, Ele sabe o que é ter o corpo atingido pela doença, pelo sofrimento. Ele experimentou as dores quando homens cruéis cravaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. Jesus conhece a solidão, porque Ele soube o que é morrer sozinho lá junto à cruz. Jesus conhece o que é a pobreza e nasceu num lugar humilde, se misturando com as pessoas mais simples da terra que Ele vivia. Jesus, Ele experimentou e foi tentado em tudo o que podia ser tentado, na sua condição humana, masculina, mas Ele não pecou. E Ele está dizendo assim: filho, assim como eu venci, eu posso te dar essa vitória também. E eu queria te dizer, minha querida irmã, meu querido irmão, que você pode viver uma vida vitoriosa em Cristo, não nas suas forças, não nas suas boas intenções, mas no poder de Cristo. E não que seja errado ou pecado a gente prometer algo a Jesus, faça isso, mas faça no poder do Senhor. E a melhor de todas as notícias é que um dia, muito em breve, Jesus voltará e vai dar um fim em tudo isso, todo esse sofrimento, todo o mal que a gente passa. Não é essa uma notícia maravilhosa? Mas para que a gente vença com Jesus, nós precisamos fazer uma escolha. E hoje é o dia da sua escolha. Eu trabalhei há uns 20 anos numa empresa que havia ali uma possibilidade de eles ajudarem os seus funcionários com o curso superior, os custos do curso superior. Mas o curso deveria ser voltado para a área onde se atuava. Eu comecei a estudar administração, mas como trabalhava numa área mais técnica, então não era elegível. Mas todos os anos, todos os semestres eu ia lá e fazia o formulário e vinha a mesma carta, só mudava a data. Parabéns, senhor Anderson, por resolver estudar, isso é muito importante, mas infelizmente o senhor está fora da política da empresa, etc, etc. Eu estava até acostumado com aquilo e chegou um momento de uma nova inscrição e um amigo meu falou assim: vamos lá fazer a inscrição? Eu falei: fazer o que lá? Nunca deu certo. Eu não vou não. Ah, tá bom. E ele foi, alguns outros foram, e vocês acreditam que naquele ano todos os cursos foram contemplados? E tristemente eu abri mão de uma grande oportunidade na minha vida. E quase que como Pedro chorei amargamente. Não tinha mais jeito de voltar. Mas a semelhança dessa história que aconteceu comigo, que não tomei uma decisão quando deveria ter tomado e feito ali a minha parte, há uma coisa que você e eu precisamos fazer, a nossa parte. E a nossa parte, ela é nada menos do que a gente se posicionar ao lado de Jesus. Marcos capítulo 16, verso 16 diz: aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo é a marca do cristão. Não é um crucifixo, não é um peixinho desenhado no carro, não é uma camiseta com Jesus estampado. É o batismo por imersão, público, como Jesus foi batizado. Essa é a marca do verdadeiro cristão. E aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Porque quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E querido amigo, querida amiga, você que me assiste e que precisa nascer de novo, coloque sua vida na mão de Deus. Peça que Deus te ajude a tomar uma decisão ao lado dele. Peça que Deus ajude você a vencer os seus medos, a resolver alguma situação pendente que talvez tenha a ser resolvida. A gente tem prioridade para tudo nesse mundo, não é verdade? Mas a maior de todas é a prioridade de nós estarmos selados com Cristo, com o nome ali impresso no livro dos céus. E fico muito honrado e feliz pelos améns que vejo aqui na rede social. São pessoas que desejam realmente que o Senhor os guarde para si. Eu sei que você deseja também. Você que está conosco aqui também deseja. Eu gostaria de entregar a sua vida na mão de Deus. E fale em voz alta, onde você estiver: eu creio. Vamos lá? Eu creio. Eu sei que você crê. Isso é importante e reafirma para nós a nossa decisão. E eu vou orar por você daqui a pouco, mas quero convidar você a assistir os Arautos do Rei. Os Arautos do Rei vão cantar uma música nesse instante. E essa música diz que falta pouco tempo para Jesus botar um ponto final em todo esse mal. E breve, muito em breve, nós veremos o nosso Cristo. E muito em breve nós teremos o pecado, o mal, a dor
como uma memória muito distante da nossa vida. E quero convidar você a acompanhar essa canção, que seja ela a sua oração, e ao final nós vamos orar juntos. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Que bênção a gente saber que Jesus está voltando. E falta pouco tempo, muito pouco tempo para Ele voltar e nos levar para o reino dos céus. Fico muito feliz em saber que está chegando o dia da nossa redenção. Você pode fazer parte desse grupo. Que bênção saber que Jesus está voltando e falta pouco tempo. Gostaria de convidar você que se sente sem esperança, você que em algum momento imaginou que não havia mais solução, há um plano de Deus para a sua vida. Jesus ama você, Jesus quer o seu melhor
Jesus está ao seu lado. Não mantenha os seus olhos nos ataques do inimigo, quer ele queira te desanimar, te perseguir, enganar você. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Está chegando o dia da sua redenção e da minha. E antes da oração, te faço 2 convites. Primeiro, mantenha firme a sua decisão em Jesus. E o segundo, na semana que vem, nós vamos entender como podemos ser salvos. Como eliminar toda dúvida a respeito da salvação em nosso coração. O que a Bíblia diz sobre isso? É o nosso próximo tema. E você, querido irmão, querida irmã, permaneça firme em Jesus. Deixo minha saudação para vocês que nos assistem aqui, muita gente. O João já vai comentar e deixar uma saudação a vocês também. Compartilha com muita gente isso, viu? Jesus vai voltar e muita gente tem que saber disso. Gente que nunca ouviu falar. Quero orar com você, entregar sua vida a Jesus e a minha nesse momento. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, hoje nós entendemos as estratégias do inimigo, as que ele usa para nos enganar e nos afastar de Ti. Mas também entendemos que ele é um ser derrotado, um ser que não oferece para nós perigo à alma, caso a gente se mantenha firme na palavra e firme no Senhor. Nos ajuda para tanto. Nós não somos ninguém para enfrentar alguém superpoderoso como Ele, mas ao seu lado nós sabemos que somos vencedores e é ao seu lado que queremos ficar. Pai querido, expulsa do coração nosso toda dúvida e encha-nos de esperança, da alegria de saber que as portas do céu estão abertas para nós. Abençoa minha querida irmã, meu querido irmão que estão assistindo conosco, tanto aqui no Jardim Bela Vista, quanto em outros locais desse nosso Brasil e fora dele. Nos sustenta, Pai. Nos dá a Tua bênção, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma excelente semana para você que está aí conosco. E olha, pastor, tem muita gente conosco. Dezenas de pessoas estão nos assistindo aqui também. Sônia Maria, quando o senhor pediu o amém, muitas pessoas falaram amém aqui também. E temos aqui uma decisão, pastor, e nós vamos estar orando pela sua decisão, Daiane, que falou que logo você e o João será batizado. Amém pela sua decisão. Eu convido você a estar conosco no próximo domingo, com a lição de número 6, o estudo dos 25. Todo domingo, o pastor Anderson estará conosco aqui para estudar a Bíblia. E por falar em Bíblia, Provérbios capítulo 21, versículo também 21, para terminarmos a nossa semana. Aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Que você possa estar conosco no próximo domingo aqui, às 20 horas, para estudar a Bíblia e a lição que vem do céu. Um forte abraço, uma excelente semana, até a próxima.